Olá! Você conhece o uso de florais para animais de estimação? Sabia que eles podem ser poderosos aliados ao tratamento de algumas complicações dos pets? A onça-pintada é o maior felino das Américas, espécie emblemática das matas brasileiras, e sofre sério risco de extinção. Por que os cachorros comem fezes? Cadelas têm TPM? O que é a erva do gato? Essas são algumas dúvidas tiradas no quadro Doutor Responde. Confira tudo isso agora, no Mundo Animal. Os florais de Bach são remédios elaborados a partir de essências de flores, que foram cuidadosamente selecionadas, e serve para tratar o estado mental negativo. A doutora Flávia Urso vai explicar melhor. Confira! Assim como a gente, os nossos pets também sofrem de problemas emocionais. Os florais são essências de flores que ajudam a equilibrar as emoções e podem ser poderosos aliados para o tratamento de algumas complicações na saúde dos pets. Muita gente ainda já ouviu falar ou não conhece direito como funciona ou como foi descoberto. Os florais de Bach foram descobertos por Eduard Bach, que já era um médico homeopata, tá? E vem do poder da natureza. 37 deles são de plantas, flores e arbustos, e um deles a fonte é de água mineral. Então, ao todo são 38 essências, que são divididos em 7 grupos, que são utilizados para a harmonização da mente. Uma mente harmônica vai desencadear um corpo harmônico. E eles são utilizados com o intuito de melhorar a saúde física e mental. Os florais para cães são manipulados com uma formulação diferente, que vai depender da necessidade do seu cão. O farmacêutico ou veterinário é quem vai indicar quais são as essências florais das quais o floral será composto, a partir de informações sobre o comportamento do cão. O certo seria a gente até o ambiente onde o animal vive e fazer a observação desse animal no ambiente. Só que isso se torna inviável no dia a dia, hoje em dia. Então a gente desenvolveu um questionário com uma série de perguntas que são divididos em 3 partes. A primeira parte são em relação à personalidade do animal, tá? Como que ele é no dia a dia da casa. Segunda parte são as perguntas dos tutores em relação a esse animal. Como que é o dia a dia deles com o animal, o que implica no dia a dia deles, esses problemas, essa desarmonização que existe no ambiente da casa. E a última parte são as observações importantes. Tudo que é mais importante a gente saber ao procurar essas essências para formular, porque esses florais eles podem ser utilizados até 6 essências e mais o rescue para a utilização desse animal. O floral, ele não é um produto como um produto alopático, que vai ter um efeito em poucos dias, né? Então, se a pessoa é um pouco imediatista, não é o tratamento mais adequado. Por isso que existem produtos que podem ser utilizados associados. Durante a nossa convivência com os cães, nós, sem querer e sem saber, despejamos diversas sensações e sentimentos nos nossos cachorros. Eles naturalmente sentem isso e, consequentemente, acabam tendo vários problemas comportamentais e emocionais. O animal, ele está sendo muito humanizado. Então a gente começa a tratar ele não como um cachorro, um gato ou qualquer tipo de outro animal. A gente acaba tratando ele como membro da família. E o que acontece? O animal, ele não consegue um contato verbal com a gente. Então, ele é muito observador. Ele observa demais as nossas manias, os nossos defeitos, como a gente funciona no dia a dia. Então, eles se tornam um reflexo do que é a casa. Isso é ressonância empática. E o que acontece? Todos os nossos problemas, como humanos, acabam sendo um espelho para ele.
Então, por isso que hoje em dia a gente vê tantos animais com problema de ansiedade de separação, com depressão, problemas de pele, problemas de agressividade. E os florais são utilizados para isso. O tratamento com os florais para determinada situação dura aproximadamente 3 meses e após o final do frasco, que dura por volta de 30 dias, deve fazer uma nova reavaliação para ver a necessidade de uma formulação nova ou continuar com a mesma. Os florais aqui, eles são utilizados, a gente monta de acordo com o questionário, são utilizadas as 6 essências mais o rescue e eles são colocados de 2 maneiras. Tanto na água do animal, se você tiver dificuldade de dar diretamente na boca, 10 gotinhas na água de beber. Então tem que ter se você trocar mais vezes por dia, todas as vezes por dia que você trocar, você colocar as 10 gotinhas desse floralzinho. E deixar ao longo do dia. E obrigatoriamente trocar a cada 24 horas. Ou você dar diretamente na boca pelo menos 4 vezes por dia. Não existe nenhum tipo de contraindicação e nenhum efeito colateral, desde que seja florais próprios para cães. Você usar um floral humano para um animal, primeiro que o resultado não vai ser o mesmo. E segundo, o teor de álcool é muito alto. Então aí sim pode dar algum tipo de problema no animal, tá? Porque a concentração do álcool muito elevada vai desencadear algum tipo de problema gástrico no animal. Aqui não. Então pode ser usado com total segurança, pelo tempo que precisar. Se quiser usar a vida toda do animal, se houver necessidade, pode, tá? Sem problema algum. Porque primeiro que a gente não utiliza álcool, né? E segundo, ele não tem nenhum tipo de problema. Além dos florais específicos para cada tipo de situação, como agressividade, ansiedade e hiperatividade, existe também um floral usado em situações de emergência. Existe também o rescue emergencial. Então, por exemplo, vai ter fim de ano, fogos de artifício, muito barulho, o animal morre de medo. Você, como não conseguiu buscar um floral específico para o seu animal 1 mês antes, que é o tempo que geralmente ele vai começar a responder. Você tem a opção de pegar e tratar com esse rescue emergencial. Os florais agem na raiz do problema, harmonizando as emoções, que consequentemente irá proporcionar bem-estar e qualidade de vida ao animal. O corpo, ele é um produto em movimento, ele é uma energia em movimento, tá, né? O tempo todo mudando. E as vibrações externas, elas ocasionam reações bioquímicas no corpo. Então, o floral é mais ou menos isso. Você pode pensar numa música. Quando você escuta uma música, ela gera uma vibração e essa vibração vai te trazer várias emoções. Pode te emocionar ao ponto de você chorar, é uma reação do seu organismo em relação a isso. A você lembrar de uma pessoa, a você sentir profundamente aquilo. Então, o floral é exatamente isso. Ela vai gerar uma vibração onde vai te trazer a harmonização da mente para ter um corpo sadio. Não existe verdadeira cura sem que ao menos exista uma mudança no ponto de vista, na paz mental e na felicidade interior. Dr. Eduard Bach. Vamos para um breve intervalo, mas antes, veja se você conhece esse animal. Você sabe qual animal é esse? Esse é um filhote da espécie. Pode ser encontrado em muitos ambientes, desde florestas até savanas, mas é predominantemente florestal. São animais solitários, de hábitos que podem ser tanto diurnos quanto noturnos. Os filhotes são carregados nas costas da mãe, até que se tornem independentes.
a água que você dá banho no seu filho. Pense nisso. De onde vem a sua água? E aí, já sabe qual animal é? É o tamanduá. Essa é uma espécie do tamanduá mirim. Eles são parentes próximos da preguiça e tatu. Existem 4 espécies de tamanduás. É fácil identificar a maioria dos tamanduás mirins, pois apresentam no dorso, além do amarelo que varia do bem claro ao tom ouro, um colete preto que sai do ombro e acaba na base da cauda. Em algumas regiões, entretanto, há tamanduás mirins totalmente amarelos. Não está na lista do IBAMA de animais ameaçados, porém é necessário cuidar das matas e do cerrado para que continue assim. Pelo fato de estar no topo da cadeia alimentar e necessitar de grandes áreas preservadas, a onça-pintada é um indicador de qualidade ambiental. A ocorrência desse felino em uma região indica que ela ainda oferece boas condições que permitem sua sobrevivência. Conheça um pouco melhor sobre a onça-pintada. Olá, hoje a gente está aqui para falar sobre a onça-pintada, o maior carnívoro, o maior felídeo das Américas. É um animal da nossa fauna, da nossa natureza, vive em região do Pantanal, região da Amazônia e que está muito ameaçado de extinção também. A onça-pintada, ela é o terceiro maior felídeo do mundo, só perde apenas para o tigre e para o leão. E nas Américas ela é o maior predador que existe, sendo denominado como um super predador. Não existe nenhum predador maior do que ela. E por causa disso, ela preda, ela se alimenta de carne de animais de grande porte, sendo a anta, a capivara, jacaré, inclusive, como as grandes presas dela. Tá? Ela vive em regiões de floresta tropical, região com muita água, né? Região pantaneira também, onde tem chuva, altos índices de pluviômetros, então região alagadiça, assim, ela gosta muito de, durante o seu período de descanso, viver no alto das árvores, mas ao longo do dia ela também se refresca tomando um banho, nadando ali nessas águas. Por ela ter esse hábito de subir nas árvores, elas são parentes das onças pretas. Na verdade, a onça preta é uma variação da onça pintada. A diferenciação é a melanina. Assim como nos humanos a gente tem a raça parda, a raça negra, a raça branca, tida como branca, nas onças também tem essa variação. Então, quanto mais melanina, a onça fica com a pelagem dela preta, por isso que determina a onça preta. Se você prestar atenção um pouco mais de perto numa onça preta, numa fotografia, você consegue ver certinho o contorno das manchas delas também. Tá? Esses animais, o grande risco deles, a ameaça de extinção, é exatamente pelo desmatamento dessas florestas que eles tanto habitam, né? A gente sofreu aí grandes danos, aí, passou por um período bravo de seca, né? E como são animais que gostam de água, a gente vê que o desmatamento, transformando muita vegetação em pastagem, em fazendas de agropecuária, vai acabando o espaço desse animal, o habitat de vida livre dele. Tá? E, consequentemente, eles sofrem muito processo de caça. Tá? Antigamente era muito caçado esse animal pelo couro dele, né? A pele dele tinha muito valor financeiro, então sofria muita caça em cima disso. Hoje em dia esse animal continua sendo caçado, muito predado pelo ser humano, tá? É o único predador que influencia no hábito dele, é o ser humano, exatamente por ele às vezes entrar numa fazenda e caçar um gado. O fazendeiro tem como visão que o animal está prejudicando o negócio dele. Na verdade, é a gente que está invadindo o território dele. Tá? E tem esse grande problema, tanto o desmatamento como a caça. Tá? Por falar em invadir território, esses animais eles têm uma característica muito peculiar para a demarcação de território. Eles usam a urina, as fezes como demarcação de território, demarcando através do odor desses elementos. Ele também marca território através de arranhões em árvores, em rochas, né? Eles fazem
a demarcação através de arranhões. E outra característica que às vezes a pessoa se confunde muito no cativeiro, esse animal ele tem um som, um rugido muito característico para demarcar o território dele. Parece uma tosse, ele faz uma respiração forçada e parece que ele está com um comportamento de engasgo, né? Mas na verdade não, é só um animal demarcando o território dele. Às vezes ele sente que tem alguma fêmea no cio próximo à região, sente que tem a presença de outros machos e aí ele acaba emitindo esse rugido de forma peculiar, parecendo uma tosse, um engasgo, e o pessoal acha que o animal está doente. Não, é só a demarcação de território dele mesmo. As onças, elas têm uma longevidade, uma duração de vida que pode variar de 15 a 20 anos. Tá? Em cativeiro tem histórico de animal chegando até 23 anos. Um relato só que o animal chegou próximo aos 30 anos. Mas geralmente em natureza varia de 12 a 15 e em cativeiro ele pode chegar até 20 anos. Tá? E isso demanda, como ele faz ele não tem um ciclo específico reprodutivo, isso faz com que ele possa reproduzir um pouco mais do que o normal de algumas espécies. Tá? Essa é a nossa grande chance para trabalhar a conservação dele. Então, a gente trabalhar durante o cativeiro para aumentar essa reprodução. É lógico, a gente precisa de habitat deles em vida livre para poder fazer uma reintrodução desses animais na vida livre. Então tá, pessoal, por hoje é só. Convido vocês para a semana que vem acompanhar novamente o nosso programa aqui para aprender um pouco mais sobre o jacaré de papo amarelo, esse animal também grande, muito é outro predador também e que vive nas nossas matas, que está sofrendo risco de extinção também. A gente vai entrar em mais detalhes a semana que vem. Espero vocês lá. Até mais. Agora eu tenho um recado para você que perdeu, achou ou tem um animal para doar. Envie as informações com fotos ou vídeo para o nosso e-mail contato@tvmundoanimal.com.br ou pela nossa fanpage TV Mundo Animal. Esses 3 gatinhos lindos estão precisando de um lar. Para mais informações, ligue 19 9974 63538. Vamos dar uma pausa, mas antes responda essa pergunta. O que são poríferos? Opção A. São plantas aquáticas encontradas em mares polares e tropicais. B. Espécie rara de planta carnívora. C. Espécie rara de animal carnívoro. Ou D. São animais aquáticos encontrados em mares polares e tropicais. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais em momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. E aí, você já sabe qual é? Se você respondeu a opção D, são animais aquáticos encontrados em mares polares e tropicais, você acertou. O porífero, também chamado de esponja, é um animal que se caracteriza por possuir o corpo cheio de poros microscópicos. Eles ficam presos a rochas e conchas e não apresentam nenhum tipo de movimentação. Suas cores variam entre cinza, vermelho, laranja, violeta e suas formas são bem variadas, podendo medir desde poucos centímetros até 2 metros de altura. Antigamente, os poríferos eram utilizados como esponjas de banho. Eles são considerados animais porque não são fotossintetizantes, assim como as plantas.
e há sistema digestório muito simples. Confira agora algumas dúvidas tiradas pelo Dr. Renato Sarmento. E se você tiver alguma pergunta para o veterinário, envie para o nosso e-mail contato@tvmundoanimal.com.br. Posso dar osso de couro para o meu cachorro? Pode. Os ossos de couro que tem à venda, eles são bacanas porque são boas distrações para o cão, fazem com que o cão exercite as mandíbulas, ajuda a limpar os dentes. O único cuidado que se tem que ter é escolher um osso do tamanho adequado para o seu cão, né? Porque eventualmente, se o osso é muito pequeno e o cão é muito grande, ele pode se engasgar com o osso. Outro cuidado é usar o osso enquanto ele está com o formato original, porque se ele se abre, ele pode fazer com que o cão engula e se engasgue com o osso. Como é o procedimento do corte de asas em uma calopsita? O corte de asa não é um procedimento extremamente complexo, mas ele tem alguns segredos, algumas técnicas para que seja realmente eficaz. O ideal é que se procure o médico veterinário especializado para que o corte seja feito da maneira correta. Mas se você tem experiência, se você lida bem com a ave, você pode cortar tendo o cuidado de usar uma tesoura que esteja bem afiada para não prender as penas, cortar somente as remiges secundárias, que são as que fazem a parte interna da ave, e nunca cortar as penas das pontas das asas, porque se cortar essas penas você acaba levando a ave a se machucar com muita facilidade e ter sangramentos. Cadela tem TPM? Cadela não tem TPM. O ciclo hormonal da cadela é diferente do ciclo da mulher, né? Quando a cadelinha está sangrando, ela não está menstruada, ela está, na verdade, na fase de preparação do útero para receber a ovulação, e a ovulação acontece nos 5 dias finais do cio, né, que dura no total de 15 dias em média. E a cadela tem uma fase hormonal que a mulher não tem, que é o anestro, que é a parada da atividade hormonal, né? Então ela não cicla a cada 28 dias. Então a gente não percebe na cadela uma alteração hormonal que vá mexer com o humor da cadela. É claro que quando ela está no cio, ela muda o comportamento, porque ela fica aberta a receber o macho, né? E isso influencia um pouco no comportamento. O que é a erva dos gatos? A erva dos gatos, também conhecida como catnip, é uma erva que estimula o animal, que é atrativo para o animal, faz com que ele se interesse por alguns brinquedos ou por algumas situações, e pode ser usada para acalmar o animal, para ajudar na digestão, para estimular ele a brincar com determinados brinquedos, para estimular ele a frequentar determinados lugares na casa. É uma erva bastante bacana, quem tem gatinho em casa pode usar, com certeza que o animal vai ficar bem feliz. A partir de qual idade posso esterilizar meu gato? Bom, a gente recomenda a castração precoce, né? No caso da fêmea, ela acontece antes do animalzinho ter o primeiro cio, então a partir dos 4, 5 meses já é possível se pensar em castrar. E a castração precoce, principalmente nas fêmeas, antes do primeiro cio, é bacana porque evita a alteração hormonal inicial, com isso evita-se o câncer de mama, câncer de útero e câncer de ovário, né? Esses dois últimos, ovário e útero 100%, e o câncer de mama em mais de 90% é evitado com a castração precoce. No caso do macho, é bacana castrar cedo também, antes do macho entrar na puberdade, que na maioria das raças se dá por volta de 1 ano de idade, as menorzinhas um pouco mais novo e as maiores às vezes um pouco mais tarde, mas é bacana de qualquer maneira castrar antes, porque aí o animal não vai marcar território, ele vai continuar fazendo na maioria das vezes o xixi abaixadinho e não vai sujar a casa, não vai marcar o território pela casa. Por que meu cachorro come fezes? Comer fezes para os cães é uma atividade natural que incomoda muito as pessoas. É uma atividade natural porque o cão, na natureza, é um animal carnívoro,
E esse sendo carnívoro, quando ele abate uma presa, a primeira coisa que ele vai comer são as vísceras do animal. As vísceras contêm fezes, então o animal tem esse contato natural com as fezes e para eles ela não é repugnante. Às vezes, até pelo contrário, ele busca nas fezes, né, um cãozinho em casa busca nas fezes algum nutriente, alguma fibra, algum tipo de bactéria que possa ajudar na digestão dele, que ele não está encontrando na alimentação normal. Então, o que se recomenda é que se recolha sempre as fezes logo que o animal faz, né? Use uma ração de primeira qualidade, uma ração super premium, para que a alimentação não cause falhas, não tenha necessidades não cobertas pelo alimento, porque aí você evita que o animal procure as fezes. Mas, de qualquer maneira, recomenda-se sempre recolher o mais rápido possível as fezes para que ele não se estimule a comer. E, num caso onde o animal já tem o hábito, ou você tem alguns outros animais em casa, existem hoje medicamentos que se usa para amargar o sabor das fezes, ou para mudar o cheiro, ou para desestimular o animal a esse hábito. Quais alimentos posso dar para a minha ave? A alimentação de aves é muito variada e ela depende muito de qual tipo de animal, de qual tipo de ave que a gente está falando. As aves de canto, os pássaros, os passarinhos, normalmente comem grãos e frutas, né, e verduras. As aves, os psitacídeos, né, os menores, que são as calopsitas, os periquitinhos, normalmente comem mais grãos. Dificilmente eles aceitam frutas, verduras e legumes, porque são aves normalmente que têm origem em deserto. E já as aves maiores, os papagaios, as araras, eles normalmente aceitam bem as misturas de semente e as frutas, verduras e legumes, que eu sempre recomendo que se dê sempre com casca e semente, né, em pedaços cortados do tamanho adequado para cada espécie de animal, né, e devem formar a base da alimentação do animal. Hoje em dia existem várias rações específicas para cada tipo de ave, né, desde as menorzinhas até as maiores. São produtos de boa qualidade e devem ser procurados. Às vezes a ave não aceita logo de cara, mas depois que eles aprendem a comer, é um excelente alimento e é o mais completo nutricionalmente falando. O nosso programa fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana estaremos de volta com muito mais. Aguardo vocês. Um grande beijo. Tchau!